Olá, me chamo Cristiane Vieira, sou psicóloga. Nós, do grupo de luto, hoje viemos conversar um pouquinho. Eu vou apresentar um pouco as colegas, então, do núcleo. Oi, me chamo Adriane De Rose, sou psicóloga também. Eu sou a Graciele Zapello, sou psicóloga, também integrante do núcleo do luto. Eu sou a Sandy João Teixeira, sou psicóloga, né, também integrante aqui do grupo de luto. Não estão conosco hoje todas as colegas, mas pensamos em conversar um pouquinho e contar um pouco uma retrospectiva de tudo que fizemos, então, no núcleo de luto, as nossas atividades e algumas reflexões. Contando desde o início, né, Adri? A gente Sim. começou já em 20, né? Com espaço para poder ouvir e acolher demandas e histórias que nós chamamos de registros, né? Quer contar um pouquinho como é que foi esse nascimento ali? É que logo depois, né, que a pandemia começou, a gente começou a pensar que a gente tinha que ter um espaço, né, para poder acolher essas pessoas, né, esses familiares que estavam perdendo entes queridos, enfim, ou pessoas que queriam falar sobre a pandemia, as perdas que estavam sofrendo, enfim. Aí a gente abriu, então, esse espaço no blog, né, para contar, receber por e-mail, assim, para as pessoas mandarem por e-mail textos, enfim, suas experiências, suas narrações, para poder nos contar como é que estava sendo toda essa vivência, né? Só que a gente só teve silêncios, né? A gente divulgou, passou bastante, assim, até foi um programa que saiu na televisão, né? E sobre o nosso blog e tal, o trabalho, o projeto que a gente estava fazendo, mas a gente só teve silêncio. Muito poucas pessoas falaram, né? Isso, e aí logo a gente se deu conta que nós mesmas, né, na equipe, precisávamos conversar, trocar, dividir todo o impacto da chegada da pandemia. Então, criamos o nosso espaço interno de estudo e reflexões sobre o luto, né, que nós chamamos de núcleo interno de luto. Né? Tivemos as nossas reuniões durante todo o ano de 2020 e seguimos no 2021. Mas logo a gente viu, então, que um outro formato seria interessante, que foram as nossas rodas de conversa, né? E abrimos, então, mensalmente, com inscrições, num formato, então, mais privado, através do meeting, para a gente poder conversar sobre algumas temáticas. Começamos já logo com lutos além da morte, porque a gente entendia que precisávamos ampliar, né, o luto restrito às mortes que sempre foram assustadoras, volume crescente de mortes, né, mas não eram só essas mortes, a gente tinha a perda de muita convivência, de muitas situações impostas pela pandemia, né? Sim, as restrições, né, a coisa de a gente poder voltar, aliás, vir trabalhar em casa, né, não poder ir trabalhar, não poder home office, então, assim, não poder ver os familiares, né, tá mais restrito, toda essa questão de não abraçar, de não poder estar junto, né, então, todas essas perdas foram muito difíceis para todos, né. E essa roda, ela foi bem interessante, porque teve uma grande participação, e como é curioso, né, como as pessoas vêm com essa questão, afinal, o que é o luto, né? É natural que a primeira coisa a se pensar é que está restrito à perda de um ente querido, né? Mas quando a gente fala assim, que se a gente está perdendo uma fase de vida, também tem um luto, aí começa todos os questionamentos a virem, né? A gente foi podendo entender, né, nesse trabalho, e que sim, que cada fase da vida que a gente passa, a gente tem que elaborar lutos, né, então isso é muito importante para nós,
né? E isso a gente foi trazendo, e as pessoas foram se dando conta, então, quanto a gente, na verdade, faz luto, né? Uhum, é parte, né? Graci, tu Uhum. querias É. colocar? Em relação à pandemia e às perdas, né, que aconteceram, né, me ocorreu também, né, as questões, perdas financeiras, perda de empregos, né, porque ali quando teve a questão do isolamento, né, o impacto que teve, alguns negócios não conseguiram se manter e fecharam as portas, né, então tudo isso também são perdas, né, que as pessoas têm que tentar lidar e elaborar de alguma forma, né. Acho que como a gente vinha discutindo aqui, né, no grupo interno e nas rodas para o público externo, são pequenas perdas, né, que tem que se elaborar, né, considerando que sempre a perda maior é perder uma pessoa, Uhum. né, mas todas essas pequenas perdas, né, também são lutos, né, pensando assim de uma perspectiva, né, psicológica, também são lutos que tem que se elaborar. Eu queria só complementar que também teve, né, as pessoas que não puderam se isolar, né? Ah, é. Teve Uhum. muitas pessoas que tiveram que trabalhar, né? E a Uhum. gente sabe também que passaram por perdas muito importantes e que tiveram muito medo de estar tendo que estar nos locais de trabalho, né? Convivendo com pessoas, porque, enfim, muita gente realmente não se isolou, não parou, né? Não pôde porque precisava trabalhar. Então, acho que isso também é uma coisa muito comum a todos nós, quem se isolou e quem teve que trabalhar, o medo, o assombro que nós ficamos, né? Todos ficaram muito impactados com tudo isso, com perdas, com medos, com a notícia, as notícias de morte, a notícia da doença, a crescente, né? Que foi muito intensa. Então, acho que isso cabe também a gente acrescentar aí. Eu fiquei Uhum. pensando quanto que cada pessoa vivenciou isso de maneira diferente, né? Quem pôde ficar Exato. em casa, quem teve que sair, né? E a questão das perdas financeiras que eu comentei, né? Claro, pequenas perdas que foram necessárias para evitar perdas maiores, né? Então, o isolamento foi né, necessário, Uhum, claro, teve um impacto, e uma coisa que a Cris comentou também que eu fiquei pensando, né, nem todo mundo perdeu pessoas próximas durante a pandemia, mas ouvir falar de tantas mortes às vezes faz relembrar experiências passadas, né, de pessoas que perdeu. Então isso estava muito forte assim nas pessoas, né? O impacto, mesmo não perdendo ninguém da família, ninguém próximo, o impacto que tanta notícia sobre morte tinha, né? E ainda tem no psiquismo das pessoas, né? uhum, Então, acho que a gente se deparou com a questão de que a pandemia expôs as diferenças para todos. Nem todo mundo pôde viver a pandemia com o isolamento máximo possível, trabalhando home office, né? Eu acho que a importância que teve esse esforço coletivo, né? Porque, bom, Uhum. quem pôde ficar em casa, né, que seguiu, Isso. né, e não se expôs de outras formas, né, para que as pessoas que precisavam sair, que eram, né, serviços de linha de frente, serviços É. essenciais, pudessem sair, né, e com que mais os segurança, né? locais, isso, que os locais não tivessem aglomeração, né? Uhum, Então, foi um esforço coletivo. Claro que devido Uhum. à natureza do trabalho, né? Alguns eram possíveis de executar de casa e outros não. Né? é, uhum, É, eu acho que isso é bem colocado também, né? Que é o esforço coletivo, né? uhum, Então, eu posso ficar em casa. Então, acho que a gente viveu paradoxos, né?
quero sair de casa, preciso ficar em casa, é melhor que eu fique em casa em função do bem coletivo. Então, trouxe muito trabalho psíquico a ser feito. Né? A pandemia, o luto, as perdas, impôs muito trabalho psíquico, muita demanda de pensar nesse social também, né? O impacto para o meu vizinho, para a sociedade. Esse foi todo o trabalho além da morte que a gente falou na primeira roda, né? Mas ainda era necessário falar dos silêncios, porque a gente notava a dificuldade, tanto entre nós, quanto também nas rodas. As pessoas se inscreviam, muitos inscritos, nem todos viam, então a gente já foi entendendo isso como um silêncio também, né? Quer dizer, só o fato de estar inscrito, de saber notícia da roda que a gente mandava por e-mail para quem estava inscrito, aquilo já tinha uma função, a gente entendeu assim, mas a gente quis nomear uma roda como silêncios. Né? Acho que foi um momento bem importante também e tenso, né? Foi uma roda bastante forte, assim, né? Porque a gente não preencheu ela com assuntos, a gente deixou o silêncio vir, né? E eu acho que apareceu muito, né, na roda, as dificuldades de comunicação nesse momento, né? E eu acho que aí foi muito importante para a gente poder abrir esse espaço para as pessoas dizerem que às vezes não conseguem conversar com os próprios familiares dentro de casa, porque é difícil falar sobre luto, é difícil falar sobre a perda, né? E fiquei pensando como talvez as pessoas viessem para a roda também para ouvir alguma coisa, né? Sem dúvida. Quanto também essa questão de ouvir e também pensar, né, sobre o que estava acontecendo, sobre as pessoas que tinham perdido. E aquele outro mecanismo, né, que na roda acontece, que é ver que não sou só eu que estou impactado, que não consigo me comunicar, que não sei o que dizer sobre a morte, não sou só eu. Então, essa função de ver que o outro também está passando pela mesma ou similar é muito importante também. A gente tem a questão também de que um luto sempre traz outros lutos, né? À tona, lutos passados. Então, eu acho que aí a gente tem uma coisa bem importante, que por que também vem um silêncio? Porque a gente está mexido também. Não é só não conseguir falar com o outro, mas eu também estou mexido. Né? Então, são várias as funções aí e motivos desse silêncio, eu acho, né? Sim, eu acho que é o indizível da experiência, né? Então, ela tem que ser vivida, mas é difícil encontrar palavras, e quando está associado com outros lutos, ela vem muito forte, né? Então, fica essa característica do indizível, do que não tem palavras para expressar tudo. Então, muitas vezes, é no silêncio que a gente está expressando, está comunicando, né? E aí eu acho que o tá junto, né? O tá junto, muitas vezes, ele facilita, né? Só que aí a gente entra também na próxima roda, que a gente foi falar de rituais, que o tá junto estava dificultado. Exato. Então, de uma roda vinha a seguinte roda. E a gente percebeu que os rituais impedidos, precisávamos nomear essa roda sobre os rituais de despedida, né? Foram muito impactados. Então, acho que bem nessa linha aí do estar junto, não podendo estar junto, o tempo de velórios reduzidos, o número de pessoas, porque muitas vezes não se tem o que dizer, mas se estar junto com alguém, né? Muitas vezes não poderiam nem vê-los, né? As pessoas que morreram, né? Então, acho que isso também dificulta muito aquela coisa desse ritual de poder estar junto, né? De estar ali, dar aquela pausa para poder começar a entender, então, que esse processo de luto vai iniciar, né? Um respiro quase,
né, para poder, e isso foi cortado, foi de uma certa, muito, muito reduzido, claro, também, de novo, em prol, né, da nossa saúde, mas Claro. dando um prejuízo para algumas pessoas, dificultando, vamos dizer assim, né, o início desse processo. E até hoje a gente ouve ainda, né, no consultório, esse sentimento de não poder ter se despedido. O último momento foi quando foi para a UTI, né? Não foi possível depois ver como essa pessoa foi enterrada, porque muitas vezes o caixão veio lacrado já, né? Isso despertou muitas fantasias também nas pessoas, muitas dúvidas, né? Porque é importante a gente poder fazer esse processo do velório, de ouvir um familiar, de contar histórias daquela pessoa, de ouvir histórias daquela pessoa, de estar ali vivendo aquele momento que é difícil, e tudo isso foi totalmente impactado, e os rituais foram modificados, mas eles ficaram não diria falhos, mas um pouco sim, né? Ficou uma carência desses rituais, né? Lembro que nessa roda a gente até abordou uma questão, né, de morte. Ela pode dar aquela sensação de aquela questão da desrealização, né? Eu não acredito que isso aconteceu, não é possível. E aí se reúnem todos, estão ali juntos, né? E assim, tá todo mundo, né, pensando, por mais triste que isso aconteceu, né? Tá todo mundo ali se firmando, né? E aí, com a impossibilidade de ter esse momento, né? Então, um outro elemento, né? Ah, mas aí como é que as pessoas vão elaborar o luto? Bom, vão elaborar de outra maneira. Isso. Né? Esse foi o tom, por né? outros tipos, né? Por outros tipos de contato, né? E aí, o online estava aí, as pessoas conversando pelo WhatsApp, né? Fazendo surgiu os velórios, né? Os velórios online, assim, porque realmente, assim, né? O velório é um tempo de espera, como eu disse antes, mas assim, é de tu sair daquele impacto do não acredito, né? E aí poder juntos, todo mundo contando a história daquela pessoa, falando daquela pessoa e aquela pessoa estando ali, né? Trazer para a realidade o fato que realmente ocorreu, né? Por isso inicia um processo de luto, né? Então, depois dessa roda dos rituais de despedida, a próxima roda que veio foi os tempos do luto, né? Essa roda, a gente trouxe muitas questões, assim, do que é esse tempo, né? O que são esses tempos do luto e como que cada um vivencia isso, né? Porque por mais, assim, que a gente pense, os tempos do luto, né? Tem ali um período de negação, né? Entre vários outros tempos do luto, mas como cada pessoa vai vivenciar isso, né? Ele vai passar por aquilo ali, vai ser de tal forma e depois acabou ali o luto, né? Ele pode ir, daqui a pouco voltar, né? Cada indivíduo ele vai passar por esse processo de uma maneira diferente, né? Tem muito mais a ver assim com as suas questões, né? Com o seu convívio com aquela pessoa, né? Quem foi aquela pessoa, né? E como que ele está inserido naquele luto ali? Como é que tá as relações com lutos também antigos dele, né? Então a gente conversou muito assim nessa roda de como cada indivíduo, né, vai passar por isso, né? E o que são esses tempos realmente para cada pessoa, né? O que é o luto para cada pessoa. Então, E nos chamou muito a atenção aquela coisa assim, ó, 2, 3 meses, o luto já acabou. Isso também nesses tempos, né? Então, essas características dos sentimentos, do processo que não é linear, que a Sandy estava trazendo, né? Ele realmente, assim, é um respeito a caminhada que aquela pessoa está fazendo dos seus sentimentos, né? Mas, além disso, essa questão externa. Então, se tu chorar a falta, se tu ainda
está num processo, não está dentro do, já passou o tempo. Então, já está patológico, né? Já tá há uma grande patologização do luto, né? Tornar uma coisa já, talvez não pode estar sentindo isso, já está supermedicado, né? Então, cadê o tempo de poder ver aquela experiência, redefinir, se reorganizar internamente, reacomodar, né, situações. Eu estava vendo outro dia num perfil do Instagram de luto, que dizendo assim, como é difícil a primeira vez que tu vai voltar para casa sem a pessoa, a primeira vez que tu vai fazer alguma atividade, né? Então, isso tudo vai ser um tempo que o outro vai viver diferente. Né? Não, e aí, pensando nisso, né? Quanto tempo vai se passar e que vão acontecer primeiras vezes em tantas coisas. Né? Então, assim, isso vai estar sempre sendo reativado, e aí muito interessante, né, isso que a Sandy traz da coisa do vai e volta, por quê? Porque vai ter coisas que vão acontecer que vão fazer tu te sentir lá no início de novo, né, mas não é bem uma volta ao início, é uma volta para reelaborar e seguir em frente, né, então isso é super importante, e esse tempo de cada um, a gente respeita muito, porque a gente entende que é necessário. É necessário viver. Lembrei de uma coisa, que nessa roda sobre os tempos do luto, a gente até abordou essa questão, né, a questão desses tempos que são delimitados, né, quanto tempo a pessoa deveria passar pelo luto, né, também muito uma questão de uma preocupação com a produtividade, né, quanto tempo essa pessoa já vai estar ok para voltar a trabalhar, assumir as suas funções, né? Precisa medicar ou não precisa, né? Então, a questão que, bom, essas coisas, né, essas preocupações, sim, vão aparecer, né, numa sociedade, né, capitalista, né? E que, além disso, numa sociedade que as pessoas precisam, né, trabalhar para ganhar, né, a vida, né? Da pressa também. Mas o quanto, assim, ó, por mais que às vezes as pessoas recorrem a medicamentos, né, para dar conta disso, para conseguir dar conta, mas o quanto tem uma coisa subjetiva, né, que é assim, ó, que as pessoas não precisam se sentir mal por se sentir mal. Né? Eu já ouvi essa fala assim, ó, já passou tanto tempo, eu deveria estar bem. Não, mas era uma pessoa tão próxima, tu amava ela, como que tu vai ficar bem assim de uma hora para outra? Tem esse tempo, sim, e às vezes a pessoa tá funcional, ela tá conseguindo trabalhar, ela tá conseguindo desenvolver suas atividades, mas por dentro ela não tá bem. E ela perdeu alguém, né? Ela vai passar por esse processo, sim, né? Então, o quanto é importante, né, as pessoas também conseguirem aliviar um pouco essa culpa, esse mal, se sentir mal por estar mal, né? Sim, que na verdade está em luto, né? Está em luto, está em processo de luto, está elaborando, está com dores, está nos seus tempos, né? Não, eu acho que a sociedade, com as suas demandas, os tempos líquidos, as questões descartáveis, os relacionamentos descartáveis, como é que tu ainda está... como é que tu... Mal. Como é que tu ainda está nesse processo? Bom, estou em luto, né? Não, e aí eu acho que a gente já entra na próxima roda que a gente trouxe, a questão das dores do luto, né? Então, que é bem disso que a gente falava, assim, a gente foi falar, então, quais eram as dores que mais apareciam, o que as pessoas sentiam mais, né, depois de falar desses tempos, então, falar das dores, né. Porque acho que dores
tá relacionado com os tempos, né? Exato. É tempo de sentir isso, é tempo de sentir aquilo, é tempo das primeiras vezes, vai reaparecer a negação, que a gente sabe que aparece, vai aparecer talvez a hostilidade, as raivas. São as dores e os tempos são muito conectados, né? Exato. E então, na próxima, a gente fez essa questão das dores, e a palavra que mais apareceu e o sentimento que mais foi falado foi a saudade, né? O quanto é difícil lidar com a saudade, né? Que a saudade tem um lado que é bom, mas tem um lado que dói muito, né? Sim, a gente viu que era necessário abrir esse espaço de poder olhar para a saudade, né? O que é isso? De onde ela vem? Porque a gente está com a pessoa no nosso mundo interno, ela não está no mundo externo, e uma forma de vivenciar isso tudo, que a gente tem essa palavra, né, no português, saudade, né? Saudade. Exato. E aí parece que tu está um pouco com aquela pessoa, mas nos surpreendeu que veio também nessa roda o medo de esquecer, né? Esquecer o ente querido que faleceu. Sim, porque Será aí que eu vou veio muito esquecer? a dor física, a dor do vazio, né? A dor da solidão, né? Do não entender o que está passando, do que está sentindo, né? Da confusão, da raiva e da saudade. E aí sim vem essa questão, né? Será que a gente vai esquecer? Me lembrei que naquela roda dos rituais apareceu em vez do vazio, que agora tu trouxe o vazio, o vácuo. Isso. Que fica um vácuo, né? Um vácuo, mais do que um vazio, sabe o vácuo, aquele quando tu está passando perto de um ônibus, assim, que, né, até a gente tem que tomar cuidado para não ser puxado, né? Aquele vácuo que puxa. Então, também foi um sentimento novo, né? Então, nas dores, a gente pôde retomar a questão do vazio, e o vácuo que foi nomeado lá na roda dos rituais, a gente foi trabalhando, né? Mas foi meio surpreendente que veio essa questão do esquecimento. Por isso, a nossa próxima roda justamente foi lutos, lembranças e despedidas, né? Como é que a gente vai conviver com lembrança, com saudade, né? Porque esse é o antídoto para aquele vácuo. Mesmo que vai fazer a falta, o ritual, como é que a gente vai elaborar, como iremos elaborar todas aquelas ausências que ficarão, né? Então, foi emergindo essa questão da lembrança também, e da despedida. Então, a gente meio que voltou, né? A gente tinha trabalhado os rituais e voltamos à questão da despedida, que alguma forma de se despedir a gente tem que encontrar se a gente não tem o ritual. Não, e foi falado muito sobre as lembranças, né? Da importância de revivê-las, né? De recontar essa história que aconteceu para poder trazer o investimento para dentro da gente. Essa é a forma como a gente não vai esquecer. A gente vai guardar a ligação que vai ser feita e vai trazer a ausência da pessoa na presença física para dentro da gente como lembrança, né? Então, também foi falado muito dessa questão da presença e da ausência, lembra? Isso. Até usamos uma imagem de um banco vazio, né? Ali no nosso trabalho de início de roda, né? A gente sempre trazia algum estímulo. Então, essas imagens também favoreceram, né, as pessoas poderem falar das ausências, das presenças, que a gente está falando do mundo interno e do mundo externo, porque um luto, ele demarca muito isso, que a gente tem um mundo interno, muitas vezes a gente não vê, assim, essas delimitações tão claras, mas quando vem o luto, a gente tem que ver, né, que aquela pessoa habita em nós, mas ela não está mais na realidade, né, mas ela esteve. Então, também tem as lembranças
físicas, né? Então, toda essa elaboração é importante, né? Não, e aí essas lembranças, como tu estava dizendo, né, é o que mantém vivo, né, internamente. As que a gente histórias pode vividas, recorrer, exato, que a gente tu pode recorrer aprendeu. sempre. O que fica, né, dos ensinamentos, das histórias, das emoções, enfim, de toda vivência com o outro, né, desse entrelaçamento que a gente teve durante a vida com o outro, né. Porque a gente nunca mais é igual depois que conviveu com ele, né? A gente participa de uma atividade, está num grupo, depois aquele grupo termina, a gente não é mais o mesmo, né? Não é só de uma viagem que a gente não é mais o mesmo, mas é do encontro também a gente não é mais o mesmo. Então, é claro que não vai ser perdido aquela pessoa, aquela experiência, aquela vivência, né? E o que me faz agora a gente pensar, porque isso engata bem a questão da nossa última roda desse ano, né, que foi vida pós-pandemia. Será que estamos preparados, né? Então, assim, é um voltar para algo que a gente já não é mais igual, né? Então, que voltar é esse, né? Fico pensando assim, né? Mas é isso, assim, também tem essa questão agora, né? Que fica e que a gente discutiu bastante também, quantas pessoas estão modificadas. Isso. Pergunta, acho que fica aí, eu acho que a gente ainda está num turbilhão, né? Eu acho que a gente só vai saber aí bem onde que a gente está quando tudo isso passar, né? Bom, só dessa fala, né, já indica que a gente ainda está em pandemia, né? Mas eu fico pensando assim, ó, né, no futuro, onde que os historiadores vão considerar o pré, o durante, o pós, né? A gente não sabe, a gente ainda tá vivendo, né? E eu lembrei de uma fala, né, que teve nessa roda de que, né, a ideia de pós-pandemia de vamos voltar para o que era antes, vamos voltar lá para 2019, vamos voltar para Isso. Antes da pandemia, né? E a ideia, né, não, mas teve uma pandemia, mudou tudo, não tem como voltar ao que era antes, né? E aí a ideia é que não, mas mesmo sem pandemia, não tem como voltar ao que era antes, né? Então, eu lembro que teve essa fala, assim, na roda, né? Então, a gente pode pensar eu acho que a gente pode pensar em pós no sentido de que já vieram muitas mudanças, né? E que se prossegue com isso, né? Máscaras, maneiras diferentes de se cumprimentar, o medo, né? Que segue. Pessoas voltando, né? Também, né? Muitos voltando aos seus trabalhos, né? De home office. Então, uma volta para atividades presenciais, mas tudo uma volta, incluindo as mudanças que vieram com a pandemia, né? Então, tem muitas coisas ainda que estão acontecendo, né? A questão da nova variante, né? Questões que ainda não se sabe, né? O que vai acontecer, muita instabilidade, né? E a ideia que teve uma ruptura e uma mudança, né? De como as pessoas se relacionam, né? De talvez uma própria visão do mundo, né? Uma certa insegurança, um medo, né? Que antes não se tinha tão forte, né? Tão próximo. E eu lembrei até de uma outra discussão que a gente teve num outro espaço, que era sobre as pessoas que viviam numa falha geológica, né? E aí a sensação de elas não pensam nisso, né? Elas vivem, né, numa ideia de segurança, mas a qualquer momento aquilo ali pode ruir.
né? E aí a ideia é que o mundo inteiro é assim, né? A gente vivia numa ideia de uma certa segurança, mas sabendo que todas essas coisas poderiam vir, né? Há muito tempo se fala sobre o risco, né, de uma pandemia, mas a gente estava simplesmente vivendo, a gente não pensava sobre isso, né? Só que agora veio, né? E aí o medo, né? O medo que se tem, né, de estar aí no mundo, né? O quanto isso mudou, né? Todas as relações, né? Quanto mudou a subjetividade, né? Exato, eu acho que não tem mais como imaginar que a gente vai voltar ao que era antes, né? Acho que ainda não é uma vida pós-pandemia, eu acho que ainda é uma vida pandêmica, né? E aí vem as festas de fim de ano, né? Que também a gente queria poder abrir um espaço, então a gente optou por fazer essa retrospectiva e conversar aqui um pouco indiretamente, né? Através desse meio, sobre as festas de final de ano, né, que mexe muito com as lembranças, que mexe muito com as dores, que mexe muito com os tempos do luto, que para algumas pessoas talvez vai ser o momento de fazer algum ritual também, né? Eu acho que tem essa possibilidade, né? A gente vai reelaborar também o luto do Natal e Ano Novo do ano passado, que foi muito mais assustador e muito mais proibitivo. E talvez para algumas pessoas vai ser o primeiro fim de ano sem estar com Sem alguma pessoa. Um ente querido, ou como a Graça trouxe as questões financeiras, pode ter mudado muito as suas vidas, não só o luto, né, da perda. Acho que é um momento de respeito também, porque a gente sabe que existe um outro lado que está eufórico, né, com a volta, festas, e um pouco negando que existe uma outra variante, e agora até uma gripe de novo, uma gripe forte. Uma epidemia de gripe. Uma epidemia de gripe. Eu fiquei pensando muito nessa coisa do tempo, né? Que a gente comenta, assim, que em 2020 o tempo parece que não passou, mas passou. Passando lentamente. Passando, arrastando, parece, assim, uma coisa, né? Esse ano a gente já foi vivendo de uma outra forma, conseguindo se movimentar mais, ressignificar mais, entender um pouco mais, sair um pouco do assombro. Agora a gente está chegando nesse final de ano com muita intensidade, porque muita alegria por parte de alguns, enfim, e em outro lado, assim, a gente sabe que muita gente vai passar um Natal com muita saudade, com muita tristeza, né, como tu disse, né, Cris, o primeiro Natal sem uma pessoa querida, e que, como a gente tem que estar reflexivo, eu acho que poder lembrar de fazer uma reflexão nesse Natal, nesse ano novo aí, porque está sendo muito intenso ainda, né? E nós estamos com uma ameaça para o ano que vem que a gente não sabe como é que vai ser. Então, como a Cris diz, a gente está pandêmico ainda, né? O isolamento está diminuindo, mas as restrições, como a Graça trouxe, ainda seguem, né? O uso de máscara, tentar não se aglomerar, né? Então, assim, é importante a gente poder ficar reflexivo e lembrar que pode ter uma pessoa perto de ti que não está tão bem assim, né? E que merece esse respeito, né? Isso, acho bem importante. Bom, para a gente encerrar, eu gostaria de ouvir, então, as gurias sobre como foi esse trabalho, nosso, né, tempo de estudo, de reflexões internas, as rodas, né, enfim, nesse sentimento de retrospectiva que a gente está fazendo hoje. Eu acredito que foi um momento muito válido, assim, né, tanto no nosso grupo interno, né, como abrir esse espaço, né, para o externo, assim, né, para agregar, né, quanto mais, assim, pessoas que estão passando por isso, que tiveram interesse nesse assunto, né, que vieram compartilhar com a gente, né, sobre esses temas, né, cada tema, assim, eu acredito que foi muito relevante, né, isso já se diz, porque cada encontro trouxe o próximo tema, né, então
cada encontro que vinha a seguir era o que o grupo estava tentando trazer, né? De alguma forma, aquilo ali apareceu nos grupos, né? E foi muito bom poder trocar, compartilhar, né? E ver que a gente não está sozinho nessa, né? Que cada um está vivendo da sua maneira, né? Essa pandemia, né? Os lutos, mas que a gente está junto, compartilhando, né? Que tem alguém aqui do nosso lado para poder nos apoiar e escutar, né? Até o escutar, né? Já nos conforta, né? Eu acho que a coisa foi se construindo, né, de uma maneira tão bonita, assim, sabe? Luto é um tema tão pesado, né, e que sim, a gente, enquanto terapeuta, a gente tem que trabalhar os nossos, né? A gente precisa estudar também, mas precisa trabalhar os nossos para poder acolher as pessoas que vêm, né? E eu acho que eu fiquei pensando nisso, o quanto foi construindo, né? Uma roda trazia elementos para a próxima, né? E eu lembrei de um filme que a gente debateu, que era o Beleza Oculta, né? Que falava sobre luto, né? E eu fiquei pensando nisso, assim, ó, o quanto trabalhar os nossos lutos e trabalhar para acolher os lutos das outras pessoas, o quanto é um trabalho pesado, difícil, mas quanto também é um trabalho belo, né? Aí me lembrei desse filme aí, Beleza Oculta, né? Também É uma boa dica. Um elemento muito bom que a gente trabalhou no nosso grupo, né? E que também aí fica de dica, né? Isso é ótimo. Não, eu para complementar, eu achei muito interessante isso que tu trouxe, porque realmente eu também acho isso, né? A coisa de ter uma beleza aí, porque tu encontra muito o humano, né? Eu acho que a gente trabalha muito no humano, e a gente ter essa escuta, essa fala empática, ou estar ali empaticamente já para o outro, é muito humano, né? E é o que às vezes algumas pessoas que ficam constrangidas, que não sabem falar, não tem, né, naquele momento. Não consegue achar esse lugar, assim, porque fica tão constrangida que não consegue dizer, e a pessoa que perdeu quer falar, né? Então, a fala é sempre importante, a gente acredita nisso, que espaços para fala, para ouvir, para trocar, para compartilhar, é importante, né? Então, eu sou muito grata que esse ano todo 2 anos, na verdade, porque o primeiro foi entre nós, e esse ano, com as rodas de conversa, a gente conseguiu aí compartilhar e trazer coisas para pessoas que estavam precisando, né? Eu também, então vou agradecer às colegas, a todos que participaram das rodas, a todos que nos enviaram também mensagens que a gente pôde, né, e que possam seguir enviando, né, lá no site tem o e-mail, né, o projeto continua de poder acolher histórias, né, elas não serão divulgadas, só se a pessoa quiser, com sigilo, elas podem, né, serem contadas também, mas agradecer então a todos que participaram, que vieram às rodas, as colegas aqui também do núcleo, que a gente sabia que podia vir conversar, trocar, compartilhar o que a gente estava vivendo, percebendo, né? E eu acho que eu vou ficar com a ideia do vácuo, né, que eu retomei hoje, que esse fim de ano a gente não fique no vácuo, né, de coisas, de ausências ou de coisas não digeridas, mas que a gente possa usufruir desse momento não só para festas, se o tempo da pessoa não é de grandes festas, que ela possa aproveitar para elaborar, para refletir, para preencher, para, né, poder entrar em contato, para relembrar. Então, acho que dá um pouco de medo, né, dos sentimentos que eles podem vir intensos, mas, como disse assim, né, procurar estar junto, que eu acho que também foi isso que a gente fez aqui. Então, agradecer e até a nossa próxima conversa aqui sobre luto.
Obrigado. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado, gurias.